Qual é o meu nicho? O que eu sei fazer de melhor? O que eu vou fazer como um profissional? Muita gente começa no YouTube querendo achar aquele nicho perfeito que vai fazer ele bombar e ter vários views. Isso pode até acontecer, mas muitas vezes a resposta não está em seguir uma tendência, fazer o que todo mundo está fazendo. Então nesse vídeo eu quero falar sobre qual é o seu nicho, mas eu quero ir além disso. Você já pensou no qual é o seu propósito? Porque muitas vezes a chave para você encontrar o seu lugar no mundo ou aqui construindo um canal no YouTube não está em você encontrar um tema, ou um título ou um nicho, mas sim algo que te move, algo que te inspira, algo que você domine, algo que você tem paixão por fazer. Então eu vou te contar como eu descobri o meu propósito. Eu sempre fui uma pessoa muito visual desde criança, sempre desenhei à mão, sempre gostei de imagem, sempre gostei de folhear revista e ver aquelas páginas duplas. Isso sempre foi parte do meu universo. Então, para mim era óbvio, o meu propósito, né? E até às vezes o que eu iria seguir profissionalmente seria algo ligado ao audiovisual, ou algo visual, ao design, ou marketing, algo nesse sentido. Mas existia um fato específico que me fez descobrir qual era de fato o meu propósito. Eu percebi que o design, a fotografia, todas essas coisas não eram o meu propósito, o meu objetivo final. Isso eram habilidades que eu tinha, técnicas que eu tinha, talvez até meu nicho de atuação profissional. Mas o meu propósito mesmo estava nas comunicações com as pessoas. Eu descobri isso durante uma viagem para Florianópolis, onde eu estava para fotografar um casamento. Estendi essa viagem, fiquei 1 mês e meio por lá. E durante essa viagem para Florianópolis, a mãe de uma amiga, ela chegou, sentou do meu lado, assim, e falou: Bim, eu preciso da sua ajuda. E era algo, assim, que eu olhava e falei assim: como que essa pessoa precisa da minha ajuda? Eu olhando, assim, a gente estava num apartamento em Florianópolis, muito bem decorado, com móveis que vieram de fora do país, e eu fiquei pensando, né? Como que essa pessoa precisa da minha ajuda? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que ela tá acreditando que eu posso ajudar ela? E foi aí que começou a centelha, assim, de que, pô, meu propósito não é tão ligado à fotografia, ao vídeo, ao design. Isso é mais o meio. Porque as pessoas sempre me procuraram para conversar, tirar dúvida, entender meu ponto de vista sobre algum tipo de assunto específico. Isso sempre foi muito recorrente. Mas para mim isso eu não via como uma habilidade ou um propósito, um nicho. Eu via como algo natural. As pessoas gostam de conversar comigo sobre determinados assuntos. Mas foi nesse ponto específico quando eu pensei: pô, por que essa pessoa tá querendo me ajuda se eu olhando ao redor parece que ela tem mais condições de me ajudar, se a gente fosse falar financeiramente, né, do que eu posso ajudar ela. E foi aí que eu entendi que existe uma habilidade natural em mim, em me comunicar com as pessoas e através dessas conversas trazer às vezes soluções ou uma compreensão melhor para a própria pessoa que às vezes está conversando comigo ali. Então, voltando, o meu nicho, a minha área de atuação profissional, ela é mais ligada ao design, à estética, à fotografia, à imagem, ao áudio, mas algo que é muito mais ligado ao meu propósito é a comunicação. Eu gosto, amo me comunicar com as pessoas, amo entender o universo delas, sobre o que é interessante para elas. Então eu fui entendendo que aí era o meu propósito. A fotografia, o audiovisual era apenas o meio. Isso é até interessante porque por anos eu quis montar um canal no YouTube, mas eu tinha uma dificuldade enorme de falar para a câmera. Isso é algo tipo assim, meu, é surreal assim. Só de pensar em falar para a câmera já me travava. Isso por anos me impediu de levar além algo que eu tenho como propósito, que é a questão da comunicação. E é até por isso que hoje esse canal existe, porque aqui é onde eu quero compartilhar, apesar de trabalhar no audiovisual, ter uma câmera ali atrás, tá aqui no meu ambiente de trabalho, mas o que eu quero compartilhar mesmo está nas comunicações. E eu até falo que muitas das coisas que eu conquistei como profissional na minha área de atuação no audiovisual não vieram tanto da minha habilidade profissional específica, mas sim das minhas relações com as pessoas. As pessoas adquirem, através das conversas, das comunicações que eu tenho com ela, uma confiança de que eu posso entregar tanto o meu trabalho, mas além disso, é muito natural para mim eu vou sentar numa reunião para gravar um vídeo que o cliente precisa e eu ir muito além do que o vídeo em si. Mas eu quero entender o propósito, quais são os valores da empresa, o que ela busca alcançar com aquilo. Às vezes eu tenho cliente que ele nem compra exatamente, especificamente o que eu vou oferecer a ele, mas a comunicação ele já fez com que ele comprasse a minha pessoa. Bom, gostei do Abimael, vou fechar isso com ele. Então, eu descobri que uma coisa era o meu nicho de atuação profissional e outra habilidade que eu tinha, que era voltado para o meu lado de propósito, era a comunicação.
E aí você, tá, Mael, mas como que eu vou entender o que é meu nicho e o que é meu propósito? Vamos lá, nicho pode ser sua área de atuação, as habilidades técnicas que você tem, a sua formação. Então isso são coisas ligadas ao seu nicho. Porém, propósito é algo que transcende isso. Propósito vai além de você e dos seus. Propósito é aquilo que você trabalharia de graça, sem precisar receber por aquilo. Aquilo que, tipo, meu, você sente realizado em fazer sem que você tenha valor monetário por aquilo. Então, o propósito vai além de você, vai além dos seus. O propósito tem muito mais a ver com o outro. Vou te dar um exemplo disso. Às vezes você tem uma habilidade com a língua inglesa, né? Você domina a língua inglesa, fala fluentemente, tem até didática para ensinar isso para as pessoas. Mas profissionalmente você não quer viver disso. Mas você pode amar que as pessoas aprendam inglês também. Então você poderia, sei lá, dar aula numa escola carente, numa ONG, desenvolver algum projeto onde você passa essa habilidade para outras pessoas, mas sem necessariamente ser remunerado por aquilo. Por que você faria isso? Porque isso tem a ver com o seu propósito, com aquilo que está dentro de você, com aquilo que te traz uma realização pessoal, sem que exista algo em troca. Então, trazendo para mim, eu sou um produtor audiovisual. Eu amo fazer as produções audiovisual, pensar em ângulos, em técnicas, em roteiro. Isso é algo que eu domino profissionalmente e vivo disso. Já o meu canal aqui no YouTube, ele tem mais a ver com o meu propósito. Por que ele tem mais a ver com o meu propósito? Porque aqui, às vezes eu nem quero tanto falar de técnica sobre as coisas que eu domino, mas eu gostaria de comunicar aquilo que eu entendi, aquilo que eu aprendi e que pode somar na sua vida. E por que eu faço isso? Eu sempre aprendi muito aqui no YouTube, assistindo vídeo de várias pessoas, pessoas que provavelmente eu nunca vou conhecer na vida, que me ajudaram a resolver problemas que, meu, era um grande problemão para mim. E às vezes assistindo um vídeo de alguma pessoa que eu nem vou lembrar, que talvez eu nunca mais vou ver esse vídeo na minha vida, mas me ajudou exatamente naquele momento. E imagina, então, isso me traz uma satisfação, uma alegria muito grande de poder fazer isso com outras pessoas, através de dicas que eu posso dar aqui, ou insights de comunicação, de como você perder a vergonha, que foi algo que eu fiz recentemente aqui em falar com a câmera, ou como você pode se comportar no ambiente profissional, ou dicas e habilidades que vão fazer você performar melhor dentro da sua área de atuação, que são dicas e habilidades que não são ligadas à sua área de especificação técnica, mas são coisas que, quando você está no mercado, você sente, eu sou ótimo nisso aqui, mas eu só não consigo trazer mais resultado, só não consigo ir para o próximo nível dentro desse ponto, porque eu não domino habilidades que são fora da minha área de especificação. Habilidades, às vezes, sociais, habilidades de comunicação. E isso são coisas que eu quero trazer aqui para dentro do canal no YouTube. Tá, e se você está perdido ainda com todas essas informações sobre nicho e área de atuação profissional e propósito, você está se perguntando, Bima, mas como eu encontro meu nicho, meu propósito? Deixa eu te dar esses 3 passos simples. Primeiro, pergunte a si mesmo, o que eu faria de graça? Se ninguém me pagasse, eu amaria fazer aquilo, me sentiria realizado. Isso é algo que tem a ver com o seu propósito. Pensa, às vezes vai ter N coisas que você fala assim, meu, eu amaria fazer isso aqui. É algo que você vai estar entregando e não recebendo. Aquilo que te faz levantar da cama e falar assim, meu, eu vou mudar o mundo. Muitas empresas nasceram assim, né? A pessoa às vezes queria solucionar um grande problema do mundo e acabou virando um negócio. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que ele se formou em Direito, mas ele atua como mediador de conflitos. Por que ele atua como mediador de conflitos e não advoga? Ele é mediador de conflitos porque isso tem a ver com o propósito dele, solucionar conflitos. É algo que ele usa de forma profissional, mas também dá muito propósito para ele quando ele consegue resolver conflitos entre famílias, sócios que montaram um negócio e chegaram num ponto de conflito. Óbvio que ele ganha dinheiro com isso, mas ele conseguiu já identificar que é ali que existe propósito. Tanto que, não poucas vezes, ele usa da habilidade que ele tem dentro de situações onde ele não vai ser remunerado por aquilo, sabe? Mas aquilo vai trazer para ele ali aquela sensação, meu, eu tô cumprindo com o meu objetivo. Eu acho que uma das maiores sensações boas que a gente pode ter na vida é você sentir que você está cumprindo com o seu propósito. E não só sendo um excelente profissional, acertando em cada decisão que você toma ali. Isso é muito bom.
mas é totalmente diferente da sensação que você tem quando você sente que você está cumprindo com o seu propósito. Voltando, dica 1. O que você faria, mesmo que ninguém te pagasse para fazer, e aquilo te traria uma sensação real, tipo assim, eu estou cumprindo com o meu objetivo. O que sair como respostas dessas questões são algo ligado ao seu propósito. Segundo, faça uma lista das suas habilidades, né? E daquilo que você domina tecnicamente. Todas essas coisas que você tem muita habilidade, domina tecnicamente, que serve para você vender ou solucionar algum problema ali no mundo, provavelmente elas vão ser um pouco mais ligadas à questão ali técnica e profissional, seu nicho de atuação. Vamos supor que você domina muito linguagens, né? Você sabe trabalhar com linguagens diferentes, então você pode trabalhar traduzindo livros, né? Algo bem, né, nichado, bem diferente. Mas já pensou em como você pode escolher os livros que você quer fazer essa tradução, mas que sejam mais ligados ao propósito, aos valores, aquilo que você acredita que pode transformar o mundo? Então, você está pegando algo ali que é ligado à sua área de habilidade técnica, profissional, e juntando com algo que vai te trazer propósito, né? Isso é apenas um exemplo, legal que eu consegui pensar nesse exemplo agora, né, de última hora aqui, porque não é um exemplo comum, mas, pô, pode te gerar insights, né, de falar assim, pô, aquilo que eu domino profissionalmente, se eu tivesse a oportunidade de fazer aquilo ali juntando com isso aqui que é o meu propósito, né? Você vai entregar valor real para a pessoa, para as pessoas, para o mundo. Às vezes aqui dentro de um canal no YouTube, às vezes dentro de um projeto que você monta. Já pensou nisso? Então, faça essa lista de habilidades que você domina e tenta ir entendendo pontos de ligação entre essas habilidades e os seus propósitos, aquilo que você tem com a primeira questão ali que você respondeu ali, coisas que você faria de graça. Então, tenta linkar quais são esses seus pontos de habilidades que comunicam ou que podem comunicar de alguma forma com esse seu propósito. E o terceiro ponto que você deve fazer é: o que eu sei fazer que pode ajudar na vida das pessoas? Isso vai servir tanto para sua questão de nicho, não. Profissionalmente eu sei criar site, sei fazer bons registros, sei escrever bons textos. Tá, isso tá aqui, ó, habilidade técnica e profissional. Tá aqui. Várias respostas vão casar aqui. E como eu posso ajudar pessoas? Então vamos lá, terceiro ponto. Pegue as suas habilidades dentro do seu nicho ali, né, aquelas habilidades profissionais, habilidades técnicas, e pense como essas habilidades poderiam ajudar pessoas. Ajudar pessoas vai estar ligado aqui a mais o lado do propósito. E você unindo esses dois lados vai te trazer a resposta às vezes que você está procurando. Bom, isso é meu nicho, isso é o meu propósito. Vamos dar um exemplo, né? Você quer criar um canal no YouTube, então você vai acabar trazendo valor real para sua audiência, porque você está falando de algo que você domina tecnicamente, mas ao mesmo tempo você vai estar passando valores que não tem a ver só com a sua habilidade técnica ou a sua habilidade profissional, mas valores que transcendem tudo isso. Isso eu acredito que são valores reais. Muita gente começa no YouTube querendo achar aquele nicho perfeito que vai fazer ele bombar e ter vários views. Isso pode até acontecer, mas muitas vezes a resposta não está em seguir uma tendência, fazer o que todo mundo está fazendo, mas sim fazer algo que tem a ver com o seu propósito, algo que liga nicho, o seu nicho de atuação e o seu propósito de vida. Imagina, isso com certeza é totalmente diferente de você querer criar um canal no YouTube para ficar famoso ou qualquer outra coisa dessa. Você pode fazer isso, não tem nada contra isso. Mas aqui dentro desse canal, onde eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal, dicas e ideias, insights que podem fazer você crescer como pessoa e crescer profissionalmente, adquirir bons valores, bom, isso é totalmente diferente de eu querer ficar hypado ou famoso. A ideia nem é essa. Eu acredito que muitos dos meus vídeos encontrarão seu público específico, mas às vezes eles não ficarão virais, muitas pessoas assistirão ele. Mas tem a ver com o meu propósito. Isso que é o que me faz sentar aqui e entender que existe algo, um valor real ali. Tanto me deixando realizado em passar informações para frente, quanto saber que outras pessoas podem estar adquirindo essas informações e tendo a vida transformada de alguma forma. Então tente olhar para dentro de você e tente separar o que é que faz parte do seu nicho,
quais são as suas habilidades profissionais, aquilo que você entende tecnicamente e o que faz parte do seu propósito. Como eu falei, eu por muito tempo acreditei que o meu propósito era ligado à minha área de atuação. Mas não, eu descobri que o meu propósito é ligado às comunicações que eu faço, aos relacionamentos que eu crio. E eu descobri que o meu nicho, a minha área de atuação profissional é só o meio para que eu consiga cumprir o meu propósito. Porque isso é um meio que faz com que eu consiga cumprir melhor o meu propósito. Porque a minha área de atuação profissional sempre me coloca em contato com várias pessoas de diferentes projetos, de diferentes idades, de diferentes contextos. Essa área de atuação me dá tempo para que eu consiga, às vezes, tomar um café da tarde com algum amigo, entender um pouco do universo dele. Tem um amigo meu que, por muitos e muitos anos ali, quando eu tinha uns 20, 22 anos ali, ele me ligava, às vezes era 2 horas da manhã, Bima, o que você está fazendo? Ah, não, então vamos sair? E a gente saía para andar na rua, assim. A gente morava numa cidade pequena, era bem seguro, bem tranquilo. E aí ele ia me contando, ele é programador, né? E ele ia me contando algo que ele estava tentando fazer. Às vezes ele estava tentando desenvolver um aplicativo de super compactação. E ele me explicava, tipo, olha, a compactação de texto funciona dessa forma, a compactação de imagem funciona dessa forma. E ele gostava de ir me explicando porque eu ia levantando pontos que ajudavam ele a raciocinar e chegar numa conclusão de algo que ele deveria fazer. E não poucas vezes a conversa acabava assim: Bim, preciso ir embora porque pensei em algo aqui. Então, nessa época eu não pensava que o meu propósito estava na comunicação. Para mim, o meu propósito nessa época estava muito mais ligado à minha área de atuação profissional e à área de domínio que eu tinha, né, de técnicas e habilidades. Mas desde esse momento já vinha sendo trabalhado ali. Depois que eu parei e olhei para trás e falei, cara, a minha área de propósito, algo que tem mais a ver com o meu propósito, está ligado a essas comunicações. Várias pessoas de diferentes contextos gostam de conversar comigo, e não só porque gostam de conversar, porque é uma conversa sem pé, sem cabeça, ou algo fútil, ou porque eu sou um cara legal, até às vezes nem sou tanto crítico, mas essas conversas que as pessoas tinham comigo ajudavam elas nas questões delas. Então, para você que está buscando o seu nicho, leve em consideração qual também é o seu propósito. E para mim, eu acredito que propósito é algo que vem de dentro, propósito é algo que Deus coloca dentro de você. Então, quando você descobre e sabe qual é o seu propósito, todo o caminho, toda a trajetória que você for criar, seja profissionalmente ou seja dentro de um canal no YouTube ou algum valor que você quer entregar, tudo isso vai fluir de forma muito mais fácil. E agora eu quero saber de você. Você sabe qual é o seu propósito? E se você ainda está apenas começando e descobrindo o seu nicho, o que te move? Busque encontrar esses pontos específicos que eu citei acima, porque ao encontrar esses pontos você vai conseguir entregar valor real e vai trazer muito mais significado para todas as suas ações, para como você leva a sua vida. Deixa aqui no comentário porque eu amo trocar essas ideias com vocês. Se você gostou desse conteúdo, considere seguir o canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal.